Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, agora nós iremos iniciar nossa primeira aula online, né? Espero que essa pandemia possa passar o mais rápido possível, porque eu gosto de ter contato com vocês, né? É uma aula atípica, né? A gente tem que dar um jeito de passar o conteúdo para vocês. Eu espero que tudo isso cabe o mais rápido possível para a gente se encontrar novamente. Então, inicialmente, essa aula aqui, ela está voltada não só para os alunos da turma de teoria, né? Mas também da turma de prática, porque eu preciso que vocês tenham também, o pessoal da prática, do laboratório, preciso que vocês tenham conceitos teóricos, né? Para a gente prosseguir na prática, tá certo? Então, assim, essa aula inicial, na verdade, é um resumo de tudo, né, que a gente viu. Então, vai servir também para o pessoal do laboratório. Então, são para os dois públicos, ok? Então, a gente vai começar a aula aqui. Eu vou só sair um pouco aqui e a gente vai prosseguir com a aula aqui, tá bom? Então, na verdade, a gente vai fazer uma revisão geral e falar um pouquinho sobre, tentar avançar um pouco naquele conteúdo que a gente ficou lá, né? Na verdade, a gente só trabalhou um mês e aí veio a pandemia e parou. Então a gente vai fazer um apanhado geral dos conteúdos que a gente trabalhou naquele mês e a gente vai prosseguir um pouquinho. Depois vou fazer uma revisão, os exercícios para vocês fixarem melhor, né, o conteúdo dado aqui. E a gente vai devagarzinho se ajustando aí com essa nova realidade, tá bom? Então, boa aula para vocês. Vamos seguir aqui. Então, gente, inicialmente nós vamos trabalhar com o conceito de semicondutores e diodos, porque é o conceito inicial de qualquer curso técnico de eletrônica. Esse é o conceito inicial e a gente tem que começar a trabalhar assim, falando sobre condutores, semicondutores e isolantes. Esses três conceitos têm que ficar fixos na mente de vocês, tá certo? Então, assim, o que são semicondutores? Para vocês conseguir fixar bem o conceito de semicondutor, você tem que saber o conceito de condutor e de isolante. Porque, como vocês vão ver em seguida, os semicondutores estão lá meio termo entre isolante e condutor, tá bom? Então, assim, o que são condutores? Condutores são materiais que possuem valores de resistividade muito baixos. Então, se ele tem uma resistência muito baixa à passagem de corrente elétrica, logo ele vai ser um bom condutor, porque oferece baixíssima resistência à passagem de corrente elétrica, tá bom? Os semicondutores são materiais que possuem valores de resistividade intermediária. Como assim, professor? E aí, para você saber entender sobre semicondutores, você tem que saber o que são isolantes. Isolantes são materiais que possuem valor de resistividade alto, valor de resistência muito alto, entendeu? Um exemplo, borracha. Então, assim, são materiais que oferecem dificuldade de tal forma a passagem de corrente elétrica que não deixa, mesmo com a diferença de potencial considerável, não possibilita a passagem de corrente elétrica. Então, assim, o semicondutor está nesse meio termo entre um condutor e isolante. O que vai fazer o semicondutor, se o material semicondutor tornar-se condutor, e isso nós vamos ver lá na frente, vai ser a inserção de impurezas no material, né, semicondutor. No momento que você coloca impurezas, que é o chamado dopagem, aí ele começa a ter características de condutor. Então, essa dopagem tem que ser feita de forma controlada, né, de forma controlada,
para que o material tenha a característica de semicondutor, tá bom? Lá na frente também nós vamos ver que o semicondutor encontrado no estado puro da natureza, ele tem a característica de isolante. Porém, quando ele é dopado, aí sim ele se transforma em um condutor. É claro, com a resistência não tão baixas, né, com condutores, tá? Igual condutores, tá bom? A gente vai ver isso tudo lá na frente. Então aqui nós temos a resistividade de alguns materiais. Vocês vão ver aqui, ó, essa resistividade, né? Tá vendo aqui que é 10 a menos 8? Então significa que é um número bem baixo. Então a prata, ela, assim como também o cobre, ela tem uma resistividade baixíssima. Logo, é um bom condutor. Prata, cobre, né? O alumínio também, tá? E aí vai, conforme vocês vão percebendo aqui, ó, que vai aumentando a resistividade, consequentemente, vai aumentando a resistência, tá certo? E aí vocês vão olhar aqui, ó, observe que aqui é 10 a menos 8, a prata é 1,2 vezes 10 a menos 8, é um número baixíssimo, tá certo? Se você não tiver ideia desse número aqui, eu peço que vocês façam uma revisãozinha, tá? Nos submúltiplos, que aí vocês entendem melhor. Mas assim, 10 a menos 8 é um número baixíssimo, tá certo? Então assim, olha a comparação entre um material condutor, um exemplo, prata, 10 a menos 8, e olha a comparação de um material isolante, um exemplo, vidro. Vidro é 10 elevado a décima, ou seja, é um número, uma resistividade bastante alta, altíssima. Então, por isso que ele é considerado isolante, porque ele oferece uma resistência altíssima à passagem de corrente elétrica. E onde está o semicondutor? O semicondutor, como eu falei anteriormente, ele está aqui, é meio termo, né? Então, assim, um exemplo de semicondutor é o silício. O silício, ele é 10 a menos 3. Então, assim, um condutor ideal é 10 a menos 8. A resistência é baixíssima. E o semicondutor, ele está lá, entre baixa e não tão baixa assim. Tá? Então, 10 a menos 3. Então, essa é a característica do semicondutor, tá certo? Ela fica entre um condutor e um isolante, tá certo? Vamos avançar aqui. Exemplo de semicondutores, né? Germânio. Germânio é um dos primeiros, né, materiais semicondutores a ser encontrado na natureza, tá certo? Assim, ele tem uma característica de baixo custo de fabricação, tá? E assim, uma das características que é até negativa, tá certo? É a alta sensibilidade à mudança de temperatura. Então, antes de descobrirem a abundância e a aplicabilidade do silício, né, como semicondutor, utilizou-se bastante o germânio, tá certo? Só que o germânio tem uma característica, assim, a depender da aplicabilidade, que é uma característica negativa, que é alta sensibilidade à temperatura. Com isso, o que acontece? Em algumas aplicações, essa alta sensibilidade à temperatura não é uma coisa positiva, porque, por exemplo, o material está lá no circuito, então se aumentar a temperatura, ela muda a característica elétrica daquele material, então não é bom a depender da aplicação. Então, o silício, tá certo? O silício não veio para substituir totalmente o germânio. Tudo, galera, depende da aplicação. O silício, ele é mais abundante, é um material mais abundante na natureza e sua extração é fácil e barata, tá certo? Mas assim, em comparação com o germânio, o processo de extração dele é mais complexo em relação ao germânio. Mas ele oferece uma estabilidade à mudança de temperatura, né? Ele já oferece uma estabilidade à mudança de temperatura em relação ao germânio. Logo, ele, a depender da aplicação, é mais viável aplicar o silício. E, como nós sabemos, os equipamentos eletrônicos atuais, né,
a maioria deles, utiliza o material silício, porque o silício é abundante na natureza, tá certo? E assim, gente, todo esse processo de criação, né, vamos dizer assim, de semicondutores, tudo depende da aplicação. Inicialmente, como eu falei, era o germânio, né? Utilizou muito germânio. Houve a necessidade de controlar essa sensibilidade da temperatura. Logo, teve a necessidade de encontrar outro material que suprisse essa carência aqui, né? Dessa alta sensibilidade à temperatura. Logo criou-se o silício. No entanto, para algumas aplicações, o silício também não é tão viável. Então, existe sempre, o ser humano tem sempre a necessidade do processo de evoluir, né? Evolutivo. E isso depende do avanço da tecnologia. Logo, existem outros tipos, né, de semicondutores. Nesse caso aqui, existe aqui uma criação, um exemplo de um semicondutor, o arseneto de galho, né? Arseneto de galho, ele é mais difícil, certo? É mais difícil de extrair, né? Porque é uma combinação de dois materiais, né? Dois componentes, né? É uma combinação de dois componentes. Então é mais difícil a extração dele, é mais difícil a criação dele. Só que ele oferece uma alta velocidade de resposta, tá certo? E também consegue ter uma alta também sensibilidade, não é alta sensibilidade, ele tem mais uma estabilidade boa na mudança de temperatura. Então assim, o silício não tem uma resposta tão alta, né? Não tem uma velocidade alta de resposta. Logo, teve que criar-se assim, outro componente para suprir essa carência do silício. Logo, criou-se o arseneto de galho. Mas assim, tudo depende da aplicação. Qual material, ou se vocês perguntaram qual material, professor, mais utilizado, ainda continua sendo o silício. Mas a depender da aplicação, utiliza-se também o arseneto de galho. E também pode ser utilizado também o germânico. Tudo depende da aplicação, tá certo? Beleza, gente. Então a gente viu lá os materiais encontrados na natureza, né? Que é o chamado semicondutores. O mais comum, inclusive está nas literaturas, né? É o germânio e o silício, tá? Mas o germânio e o silício, no estado puro encontrado na natureza, ele se comporta como um isolante. Ele não tem função nenhuma, né? Então é necessário criar-se uma forma de fazer com que esses materiais se transformem em um condutor. É claro que não vai ter a condutividade de uma prata, mas ele vai ter a característica de um condutor, tá certo? E assim, quando o material é encontrado na natureza sem adicionar nada nele, por exemplo, o semicondutor é encontrado na natureza sem adicionar nada nele, como vocês estão vendo aqui, ele é chamado de semicondutor intrínseco. É um semicondutor puro, tá certo? Por exemplo, na temperatura ambiente, o cristal de silício age como um isolante, porque tem apenas alguns elétrons livres e lacunas produzidas pela energia térmica. Então, assim, no estado da natureza, ele é considerado isolante, tá certo? É um material puro. E o que são semicondutores extrínsecos? Um semicondutor extrínseco é aquele semicondutor que sofreu o processo de dopagem, ou seja, que processo é esse? Adição, você pega um semicondutor lá no estado puro na natureza e coloca-se impurezas nele, adiciona impurezas, é claro, de forma controlada. Esse processo de adicionar impurezas de forma controlada é chamado de dopagem, tá certo? E a partir do momento que você adiciona impureza de forma controlada, você consegue fazer
com que ele tenha excesso de elétrons, tá certo? E você também pode fazer com que esse semicondutor tenha excessos de lacuna. A gente vai estar percebendo aqui, ó, que aqui tem o material silício também. Então assim, existe uma combinação, tá certo? Existe uma combinação aqui de materiais, tá ok? E assim, a característica do silício, tá certo? É que na última camada, que é chamada camada de valência, tá certo? Ele possui 4 elétrons na camada de valência, tá bom? E a gente vai lá voltar lá na física, na química, né? Vamos voltar lá na química. Para um material na química, ele ser considerado estável, ele tem que possuir 8 elétrons na camada de valência. Então aqui, a característica do silício e também do germânico é possuir 4 elétrons na camada de valência. Então, quando você adiciona impureza, aqui um exemplo, o antimônio tem 5 elétrons na camada de valência, tá certo? E com essa ligação aqui chamada covalente, o que vai acontecer? Ele vai interagir, né, entre o material, entre o silício e esse antimônio, de tal forma que vai ficar na última camada de valência, vai ficar com excesso de elétrons, porque aqui tem 4, o silício tem 4, esse aqui tem 5, então vai ficar com excesso de elétrons. Então esse excesso de elétrons faz com que esse semicondutor se transforme em um semicondutor tipo N, ou seja, esse tipo N significa dizer que tem um excesso de elétrons, tá bom? Então assim, pense, gente, que existe num pequeno material semicondutor tipo N, existe milhares, né, milhares de elétrons, né? Porque é um elétron isso a gente se refere nesse caso aqui, esse um elétron é em um espaço bem pequeno, não bem pequeno mesmo. Então assim, em relação ao condutor, tá certo? O número de elétrons é altíssimo, tá ok? Então vamos lá. E o processo de dopagem, né, semicondutor tipo P. No semicondutor tipo P, ao invés de você colocar uma impureza que tenha 5 elétrons na sua camada de valência, você coloca uma impureza que tenha 3 elétrons na sua camada de valência. Logo, fica faltando um elétron para ficar com 8. Lembra lá a estabilidade lá na química? Então, existe uma carência de um elétron. Então, por isso tem um espaço vazio. Então, já que tem esse espaço vazio, o que acontece? Se passar aqui algum elétron próximo aqui, a tendência é esse espaço vazio atrair esse elétron. Entendeu? Então, esse espaço vazio aqui é chamado lacuna. Então, assim, no processo de dopagem, o semicondutor que tem essa carência, né, de elétron, que tem essa abundância de lacuna, é chamado semicondutor tipo P. Tá bom? P. N de elétron, carga negativa, vamos dizer assim. E P, que é excesso de lacunas, é chamada carga positiva. Aí, beleza, eu falei sobre semicondutor tipo N e semicondutor tipo P. E o que é diodo? Como surge o diodo? O diodo simplesmente surge da combinação de um semicondutor tipo N e um semicondutor tipo P. A junção entre o semicondutor tipo P e semicondutor tipo N dá origem ao diodo, que é esse material aqui, ó, tá certo? Então assim, beleza, nós já vimos lá
a combinação entre o material tipo P e o material tipo N, que originou-se assim, surgiu-se o diodo, tá certo? Mas o que é, aí vem aqui o tópico de polarização do diodo. E o que é essa polarização do diodo? Porque assim, não adianta a gente construir o diodo e deixar ele quietinho lá. Existe o diodo é feito para ter uma função no circuito, tá certo? E para ele ter essa função no circuito, é necessário ligar ele, polarizar ele, entendeu? Existe dois tipos de polarização, como vocês estão vendo aqui. Existe a polarização direta e existe a polarização reversa. E o que é, professor, o processo sem polarização? Sem polarização significa dizer que ele está desligado, não existe diferença potencial, você não colocou uma tensão aqui, então ele está desligado. Então o diodo sem polarização não vai produzir corrente nenhuma, a corrente é zero, porque ele está desligado. E o que é a polarização direta? A polarização direta é você ligar o diodo, tá? E com a polarização direta, você liga o diodo, a parte positiva aqui da bateria, você coloca no positivo aqui, né, do diodo, e a parte negativa da bateria você coloca no N, né, o negativo do diodo, tá certo? E com isso você consegue estabelecer um fluxo de corrente aqui, tá certo? Polarização direta, na polarização direta você consegue estabelecer um fluxo ordenado de corrente de elétrons, tá certo? E aí surge corrente elétrica, tá ok? Então, positivo da bateria na parte positiva do diodo e negativo da bateria na parte negativa do diodo. E o que quer dizer a parte positiva do diodo e a parte negativa do diodo? A parte positiva é o chamado anodo e a parte negativa é o chamado catodo, tá certo? Então assim, o positivo, né, a polarização direta, né? Positivo vai no anodo e o negativo vai no catodo. Então com essa ligação você faz a polarização direta acontecer e aí há a circulação de corrente. E o que é a polarização? A polarização reversa. Polarização reversa, o que você vai fazer? Você vai colocar a parte positiva no catodo, né? E a parte da bateria negativa da bateria ou da fonte no anodo. E com isso há a polarização reversa. Então assim, na polarização direta, existe aqui, nessa região aqui, ó, é chamada região de junção. Essa região de junção aqui, ela é neutra. Quando você polariza diretamente, a tendência é essa região de junção aqui diminuir de tal forma que aí permite a passagem de corrente. Existe uma torrente de elétrons aqui acontecendo. E isso na polarização direta. Quando você coloca polarização reversa, a tendência é essa região de junção aqui aumentar. Aumenta de tal forma que não há mais passagem, não permite passagem de corrente elétrica, né? Existe uma corrente mínima aqui, tá certo? Mas a corrente propriamente dita, né, que gera trabalho, não vai existir na polarização reversa, tá ok? Então, assim, isso, gente, gera uma curva característica, tá certo? E como é que se interpreta essa curva característica? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui é a corrente do diodo e aqui é a tensão de diodo. Vocês, na aula presencial, vocês viram falar, a gente trabalhou e falou sempre de a tensão lá do diodo 0,7. O que significa essa tensão 0,7, professor? A gente vai voltar nessa polarização direta novamente aqui. Significa dizer que você coloca uma diferença de potencial aqui, de uma fonte de uma bateria, no diodo aqui. O positivo vai no anodo e o negativo vai no catodo. Então, assim, a depender do nível da tensão, não vai ter passagem de corrente aqui considerável.
Então, assim, a partir, é claro, né? E a gente levando em consideração que é o diodo de silício. Se estivermos trabalhando com diodo de silício, aqui, a partir da tensão de 0,6, 0,7, já começa a ter circulação aqui de corrente considerável, porque venceu aqui a barreira dessa junção aqui, tá bom? Venceu a barreira de junção. Então, no caso de silício, a tensão é 0,7 volts. No caso de germânio, é aproximadamente 0,3 volts por ali. Já começa a ter aqui a passagem de elétrons e surgiu uma corrente aqui considerável. Então, isso explica aqui nessa curva, tá bom? Essa curva aqui, significa dizer que, observe, aqui é a diferença de potencial, tá certo? E aqui é a corrente, tá ok? Então, assim, a diferença de potencial, aqui está 0,3 volts, 0,3 volts, aqui está 0,5 volts. Quando chega em 0,7 volts, o que vai acontecer? Vai começar a haver uma circulação de corrente, tá certo? De forma exponencial, tá bom? Por isso que para o diodo de silício, certo? Há uma queda de tensão de 0,7. Essa queda de tensão de 0,7 é justamente a tensão necessária para que ele comece a conduzir corrente elétrica de forma considerável. Tá beleza? Então, existem várias aplicações do diodo, tá certo? Aqui tem um diodo, genérico, temos o LED, tá certo? Diodo emissor de luz, tá? Tem um fotodiodo que quando ele recebe luz, ele consegue estabelecer a passagem da corrente, né? Tem o diodo Zener, que a gente vai estudar lá na frente. Então, assim, temos várias aplicações do diodo em um circuito, ok? Várias aplicações do diodo em um circuito. Então, assim, gente, por que a gente estudou diodo? Nós estamos estudando diodo porque o primeiro componente, um dos componentes mais simples na parte eletrônica. Você tem que estudar diodo. E assim, o objetivo desse estudo do diodo também é na construção de um dos equipamentos mais importantes quando a gente trabalha em eletrônica, que são as fontes, né? Nenhum equipamento eletrônico, né, funciona sem fonte. Então, assim, existe um conceito aqui que vocês precisam saber para entender como é que funciona a fonte, né? Primeiro, você tem que saber o conceito de transformador. Depois, vocês têm que saber sobre retificadores. Depois, filtros e regulador de tensão. Retificadores, a gente já começando a entender como é que funciona o diodo, né? Para depois vocês começarem a entender o conceito e como é que o processo, né, de retificação da corrente alternada, tá certo? Mas vocês também têm que entender um pouquinho como é que funciona o transformador inicialmente. Então, assim, o que é o transformador que vocês vão utilizar, né, no projeto da fonte de vocês? O transformador, gente, é um componente elétrico, né, que ele tem tanto a função de pegar uma tensão baixa e elevar, né, a tensão, como também pegar uma tensão que está alta e e abaixar essa tensão, tá certo? Então ele tem essas duas funções. Na eletrônica, né, a gente vai utilizar o transformador para abaixar a tensão, abaixar o nível da tensão. Exemplo, tensão lá da rede, 220 volts, nós vamos abaixar para 12 volts, 30 volts, né? Ou seja, colocar uma tensão baixa no nível da eletrônica, tá certo? Então, existe aqui, como é que funciona esse transformador? Como é que funciona o princípio aqui do transformador? O transformador ele trabalha com o princípio da indução, né, eletromagnética aqui.
né? Como é que funciona isso? Ou seja, não tem conexão, esse lado aqui não se conecta fisicamente com esse lado aqui. Existe uma indução eletromagnética, né? E essa indução ocorre na corrente alternada. A variação, né, da corrente alternada, né, faz surgir uma variação do fluxo eletromagnético. E a variação do fluxo eletromagnético passando pelo condutor faz surgir corrente elétrica aqui. Então, esse é o princípio de funcionamento do transformador. Ele trabalha através da variação eletromagnética, tá certo? Então, assim, existe uma relação de transformação aqui, né? Aqui temos o número aqui, né? Existe aqui o número. Então, existe a quantidade aqui de espiras, né, do secundário aqui, espira do primário. E como é que funciona aqui? A tensão no secundário é igual a o número de espira do secundário sobre o número de espira do primário vezes a tensão de entrada aqui. Um exemplo. Aqui, ó, eu tenho uma tensão de entrada de 220 volts. Eu tenho 100, número de espira 100 no primário, e no secundário só tenho 6 espira. Qual a tensão no secundário? Então, a tensão no secundário é o seguinte, você vai pegar N2, né, que é o número de espira aqui, que é 6 no N2, sobre 100, que é N1, multiplicado por 220, que é V1. Então, temos aqui no secundário temos 13,20 volts, ou seja, entrou 220 volts aqui no primário e saiu no secundário 13,20 volts. Então, essa relação de transformação é importante porque você vai utilizar o transformador na fonte de alimentação, porque não existe fonte de alimentação na parte aqui no ramo da eletrônica com a tensão de linha. Então, é necessário sim sempre baixar essa tensão aqui. Tá bom? Para fazer a fonte de alimentação. Tá ok? Então, é basicamente isso o conceito de transformador que vocês têm que saber. Lá na frente também nós vamos ver, existe transformador com tape central, que é a tomada central, que a gente vai precisar também para fazer as fontes simétricas, tá bom? Então a gente vai ver isso lá na frente. Bom, gente, depois que a gente viu um pouco sobre transformador, isso só é uma revisãozinha, tá certo? A gente vai entender agora como é que funciona o retificador de meia onda. Como é que funciona o retificador de meia onda? Gente, eu não falei para vocês que tem a polarização direta e reversa do diodo? E o que significa dizer isso, professor? Que o diodo só deixa passar um lado, o outro lado ele corta. Simplesmente assim, ele deixa passar um lado, o outro lado corta. Então, com esse conceito de passar um lado e o outro lado cortar, a gente consegue manipular isso para fazer um retificador, né? Ou seja, você transformar a corrente alternada em corrente contínua. Tensão alternada em tensão contínua. Tá certo? Então, assim, no conceito de retificador de meia onda, a tensão aqui de saída é chamada tensão VCC. Essa tensão VCC, que é o mesmo de o valor médio, você obtém através do valor da tensão de pico sobre π. Tá certo? Por exemplo, se a tensão de pico de um sinal, né, tensão de pico daqui, ó, for 100 volts, qual a tensão daqui, VCC? É o valor médio de 31,8. Como foi que eu encontrei 31,8? Simplesmente peguei o valor de tensão de pico, que é 100, dividi por 3,14, deu 31,8. Tá certo? Só que vocês vão entender como é que funciona isso, gente. O que acontece? Aqui na corrente ou tensão alternada, simplesmente quando você coloca um diodo aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó, que é a tensão que ela tinha que vir para cá, não deixa vir. Ele não deixa
passar, como se fosse uma barreira aqui. Então, a tensão de baixo não passa. Então, assim, só deixa passar a tensão de cima, tá certo? O semiciclo positivo que passa. Semiciclo positivo que passa. O semiciclo negativo não deixa, o diodo não deixa passar. Logo, você perde, de certa forma, parte dessa tensão aqui, ó. Você perdeu. Então, assim, não vai ter o valor total de 100 volts mais aqui, ó. Tá certo? Por isso que você utiliza essa fórmula aqui para calcular o valor médio da tensão que sobrou. Então, por isso que de 100 volts, aqui, ó, quando você tira a média aqui, ó, só sobrou 31,8 volts aqui. Tá certo? Em relação à frequência de saída. Gente, a frequência é o inverso do período. Tá certo? A frequência é o inverso do período. Então, assim, ó, o período, a gente viu lá na aula teórica, né? Lá na sala de aula, isso aqui só é uma revisão. Como a gente viu lá na sala de aula, o período é o espaço onde o sinal não se repete. Então, aqui, ó, o período ele vai daqui, tá? E termina aqui, tá certo? De novo, o período vai daqui e termina aqui. Então, até aqui, a gente conta o tempo, tá? Um exemplo. Se começou aqui, terminou aqui, fez isso tudo em 0,1 segundo, qual a frequência disso aqui? A frequência é o inverso desse tempo aqui, é 1 sobre esse tempo aqui. Nós vimos lá na sala de aula, na aula presencial, tá certo? Então, assim, no sinal de meia onda, a frequência de saída é a mesma frequência de entrada. Por quê, professor? Porque o período é o mesmo, ó. Observe o período de entrada, ó. Começou aqui a onda, terminou aqui, ó. E vamos ver aqui, ó, o sinal de saída. Começou aqui, ó, não termina aqui, gente. Termina aqui, ó, né? Período começou em alto. Aqui é a parte alta, né, da onda. Só que a parte baixa também conta. Então, ó, período aqui começa aqui, vem, termina aqui. Começa aqui, vem, termina aqui. Por isso que o período do sinal de um retificador de meia onda é o mesmo. A frequência também é a mesma, tá? A frequência de entrada é a mesma de saída, porque o período de entrada é o mesmo do período da saída. Nisso o sinal de meia onda. Logo, se eu tiver aqui uma frequência de 60 Hz de entrada, na minha saída também, o sinal de meia onda vai ser também 60 Hz, o retificador de meia onda, tá certo? E o retificador de onda completa com tomada central. Lembra lá do transformador lá? Ó, a gente vai ver isso aí também quando for fazer a fonte. O transformador de tomada. Existe transformador com tomada central. Simplesmente as espiras lá do secundário dividiu no meio. Isso lá no processo de fabricação. Dividiu no meio e fez uma tomada central. Esse meio aqui é comum, tá certo? Então, assim, simplesmente, gente, vou dar um exemplo para vocês aqui. A tensão que chegar aqui, ó, exemplo, aqui está 220 volts. Num processo de transformação aqui, se aqui chegou 20 volts aqui, o que vai acontecer? 10 está aqui, nessa diferença de potencial, e 10 está aqui, ó. Logo, num retificador de onda completa, ou num transformador com tomada central, vamos falar assim, num transformador com tomada central, ou derivação central, a tensão que chega no secundário, ela tem que ser dividida por 2, porque pegou a metade aqui, ó. Tá vendo que dividiu aqui a bobina no meio? Dividiu por 2. Vocês vão entender melhor lá na frente, tá certo? Então, assim, vamos lá. Retificador de onda completa com tomada central. No retificador de onda completa, o sinal já é assim, ó. Muda. Aquela parte de baixo, ela vem aqui, ó. A onda vem aqui, vem pra cá, ó. Essa parte aqui de baixo, ela vem pra cá pra cima. E como é que isso acontece, professor? Vou explicar aqui para vocês. Um exemplo. Vamos ver aqui. Aqui tem a onda alternada, né? A onda alternada está aqui. Aí vem para cá, observe. Toda vez ela desce. Esse sinal aqui, ó, ela desce. Toda vez a corrente desce. Vamos ver se isso acontece mesmo. Então aqui. A corrente vem para cá.
semiciclo positivo, vem, passou pelo diodo, desceu, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Isso aqui é comum. Isso significa que esse ponto aqui está interligado com esse ponto aqui, tá certo? Que esses dois aqui são comuns. Então a corrente veio para cá, desceu e veio para cá. No semiciclo negativo, a corrente veio para cá, tá? Veio para aqui. Não dá para vir para cá porque esse diodo não deixa. Então o caminho da corrente desceu para cá novamente e veio para cá. Novamente, semiciclo positivo, a corrente veio para cá, desceu e voltou. Ou seja, está descendo. Semiciclo negativo, a corrente veio para cá, ó, subiu, desceu. Ou seja, tanto um semiciclo quanto outro semiciclo, a corrente desce. Então, assim, por isso que a onda fica assim, ó. A onda sempre fica assim, tá certo? Nisso é um retificador de onda completa, tá? Tanto com derivação central, quanto em ponte, que a gente vai ver lá na frente. E a tensão média, o VCC, já muda. Aqui o outro era VP sobre π. Aqui é 2 VP sobre π, como a gente viu lá na sala de aula, tá certo? E a frequência do sinal de saída de um retificador de onda completa é o dobro da frequência de entrada, tá certo? Porque o período diminuiu. O período diminuiu, tá certo? Então, assim, a frequência é o dobro. Como o período é metade, a frequência, aqui nesse caso, vai ser o dobro, tá certo? Logo, exemplo, se a frequência de entrada for 60 Hz, a frequência de saída vai ser 120 Hz, tá certo? No caso, retificador de onda completa. E aí, antes de falar sobre retificação em ponte, a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o sinal alternado. Digamos que o período termina aqui, ó. Certo? Sinal de novo. Sinal alternado. Período terminou aqui. Ok? Aí vamos lá. Retificador de meia onda. Sinal. Período terminou aonde? Aqui, ó. Ou seja, o período de entrada no retificador de meia onda é o mesmo de saída. Agora vamos ver a onda completa. O sinal começou aqui. É alternado. Terminou aqui. Só que na onda completa, o sinal começa aqui. Termina aqui, ó. Ou seja, termina na metade. O período é a metade. Se o período é a metade, já que é inverso, a frequência é inversa do período, se o período do sinal do retificador de onda completa é a metade, logo a frequência é o dobro. Por isso que a frequência do retificador de onda completa é o dobro, tá certo? Da frequência de entrada. Tá aqui. Ok? E como é que funciona o retificador de meia onda, professor? Em ponte, de onda completa, professor, em ponte, retificação de onda completa em ponte. Como é que funciona isso? Vamos lá, gente. O sinal vem aqui, ó. O sinal vem aqui, tá? Não vem pra cá porque o diodo não deixa. Ele desce aqui, ó. Desceu aqui. Não vem pra cá porque o diodo não deixa. Então vem pra carga, ó. Desceu pra carga. Aí vem pra cá. Observe que o sinal desceu. Subiu aqui, ó. Tá certo? Ele não vai vir subir porque o sinal a partir daqui de cima. Ele vai descer, ó. Desceu pra cá. Certo? E veio para cá. Completou o ciclo. Tá certo? Completou o ciclo. Ou seja, o meu sinal desceu. Agora vamos ir para o caminho inverso. O caminho inverso, o semiciclo negativo aqui, ó, de baixo. Vamos lá. O sinal veio, não deixou para vir para cá, o diodo impediu, subiu, o sinal subiu. O sinal subiu, o diodo não deixa vir para cá, ou seja, vem para cá agora para carga. Desceu novamente o sinal, ó. O sinal desceu novamente e aí ele completa o ciclo, subindo agora aqui, ó. Tá? Ele subiu aqui, ó. Ele não vai descer mais porque ele partiu desse ponto aqui, ele não vai vir para esse ponto, ele tem que ir para outro ponto. Então ele partiu aqui novamente para vocês verem, veio para cá o sinal, veio para cá e subiu. Tá certo? O sinal desceu, tá vendo? Aí vem aqui o semiciclo positivo, o sinal veio aqui, ó, passou para cá, desceu novamente e veio, completou o ciclo aqui, ou seja, sempre ele vai ficar na mesma direção, descendo, ó, descendo, mesma direção, por isso que o sinal faz isso. E já que o período diminuiu, a metade do período
inicial, a frequência é o dobro. Correto? Ok? Beleza aí, gente? VCC, retificação onda completa, 2 vezes tensão de pico sobre π. Tá bom? Vamos lá agora. Filtro capacitivo. Gente, o processo de retificação, o que é que acontece? A onda ela perde, ó, observe. Tá vendo que a onda perde, ó? Tem esse espaço aqui branco, ó. Isso aqui é perda, certo, gente? E para os equipamentos eletrônicos, isso não serve para... Essa onda aqui, ela é uma onda, vamos dizer, contínua também, que está só na parte positiva, mas também tem um certo pulso aqui. Esse pulso não serve para os equipamentos, não é bom para os equipamentos. O ideal é que isso aqui fosse linear. E como é que faz isso ficar linear, gente? Utilizando filtros. Tá certo? Utilizando filtros. Existem filtros indutivos e capacitivos. Tá? Pode utilizar até os dois em conjunto. Mas nessa nossa aula aí, aqui, nós vamos focar em filtro capacitivo. Tá certo? Nós vamos focar em filtro capacitivo. E o que é que o capacitor faz, gente? O capacitor, ele não deixa a onda, ele não deixa descer. O capacitor, ele carrega. E aí, ele faz com que, ó, o meu sinal fique próximo do linear. Tá? Essa parte de baixo toda sai. Então ela vai ficar próximo do linear. Então é necessário ter o filtro capacitivo nas fontes de alimentação. A onda assim, ó, pulsante, não serve para fonte de alimentação. A onda tem que ser linear. E isso só é alcançado utilizando filtros. Tá? E o filtro capacitivo é um exemplo. Certo? Então aqui tem um filtro capacitivo de meia onda. Tá certo? Filtro capacitivo de meia onda. Aí vem aqui. Beleza, o sinal vem para cá. Desceu aqui na carga. No semiciclo negativo, não vai ter mais sinal. No momento que o sinal desce para a carga no semiciclo positivo, ele carrega o capacitor, correto? Carregou o capacitor. Quando for para o semiciclo negativo, o que vai acontecer? Não passa nada aqui, ó. Só que a carga vai pegar agora a energia da onde? Do capacitor que está carregado. Por isso que ele faz só sempre esse movimento aqui, tá certo? Aqui tem um exemplo do gráfico do meia onda, né? Esse gráfico daqui, ó, é relacionado aqui da retificação de meia onda, utilizando filtro capacitivo. Tá vendo, ó? Semiciclo positivo, o sinal passou, tá certo? Passou. Na hora que o sinal vai descendo aqui, ó, o que acontece? Quando o sinal passa, ele carrega o capacitor. Só que quando o sinal vai perdendo força até zerar aqui e ficar zero, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essa carga? A carga vai utilizar-se da energia armazenada no capacitor. Por isso que faz assim, ó, o capacitor deixa energia na carga. Aí ele vai, é claro que o capacitor vai descarregando. Na hora que o capacitor for descarregando, que começar outro ciclo, ele carrega novamente o capacitor. Então a energia sempre fica carregando, descarregando, carregando, descarregando, e fica próximo da linearidade. Tá ok? Aí vem o retificador com filtro de onda completa, que é esse aqui, ó. Esse aqui, onda completa. Na onda completa é esse aqui, esse gráfico aqui. O que acontece? Carrega a onda pulsante, né? Beleza. O princípio mesmo aqui de meia onda, só que aqui não existe essa vacância no retificador de onda completa. Porque aqui, ó, tá certo? Então, essa vacância aqui no retificador de onda completa diminui. Então, assim, o capacitor, esse mesmo capacitor, vamos imaginar que a mesma característica de capacitância daqui é daqui. Então, esse daqui tem mais eficiência, porque ele não precisa desgastar muito, porque o espaço para ele preencher é menor. Então, assim, beleza. Quando estiver descarregando aqui, o que o capacitor faz? Ele consegue estabilizar. Certo? Carregou o capacitor, descarregou, ele consegue estabilizar. Então ele consegue ter uma linearidade melhor com um retificador de onda completa do que com um retificador de meia onda. Tá certo? Beleza?
E a forma da ondulação, gente. Então, assim, vocês estão vendo aqui, ó, que existe uma perda também, porque o capacitor vai descarrega, depois ele vai, carrega, depois descarrega. Então, assim, não existe uma linearidade perfeita aqui, ó. Não existe sinal linear perfeito. Então, então tem uma ondulaçãozinha mínima lá, mas tem uma ondulaçãozinha. Então, a fórmula da ondulação é esta daqui, ó, tá? VR, por que VR? Pode ser qualquer outra letra, mas eu quis chamar de VR. Inclusive está até na literatura VR. Então, a forma da ondulação é a corrente lá da carga, tá certo? A corrente da carga sobre a frequência vezes o capacitor. No caso, se for retificação de meia onda, essa frequência aqui é 60 Hz. Se for retificação de onda completa, essa frequência aqui é 120 Hz. Tá certo? É claro, a frequência que eu falo é a frequência da rede nossa aqui, do Brasil, que é 60 Hz, tá certo? Então, assim, aqui o VR é a ondulação de pico a pico, né? Essa ondulaçãozinha aqui que é medida. Quanto mais próxima essa ondulação de pico a pico, se VR for zero, quanto mais próximo de zero for, mais linear está a sua onda, tá? Mais eficiente é a sua onda. E isso aqui a gente consegue trabalhar aqui, ó. Um exemplo. Se a minha carga demandar de uma corrente considerável, como é que eu vou diminuir essa ondulação aqui, ó? Eu tenho que aumentar aqui, gente, porque qualquer número dividido por um número muito alto, ele é pequeno, o resultado é pequeno, o inverso é pequeno. Então, eu posso, no caso, aumentar minha capacitância aqui, eu consigo ter uma ondulação pequena, né? E também, um exemplo, retificador de meia onda, você vai utilizar aqui 60 Hz. Já o retificador de onda completa, você vai utilizar 120 Hz. Utiliza de frequência 120 Hz. Então, um retificador de onda completa, ele tem um V de ondulação menor, tá certo? Porque aqui é o dobro do valor, é o dobro da frequência. Então, existe na retificação de onda completa, é bem mais eficiente do que um retificador de meia onda, tá certo? Então, ok, um exemplo. Se a corrente CC na carga for de 10 mA e a capacitância for de 200 microfarad, a tensão de ondulação com retificador de onda completa e um filtro de entrada capacitivo será de, vamos lá, VR é igual a, tá vendo essa forma aqui, ó? Corrente na carga for 10 mA, então I é 10 mA. Como é um retificador de onda completa, então nós temos que utilizar aqui na frequência de 120 Hz. E o valor da capacitância é de 200 microfarad. Então, fazendo essa conta aqui, quanto é que eu tenho de ondulação aqui? Eu tenho aqui de ondulação 417 milivolts. Tá? É um valor baixo, viu, gente? É 0,4 milivolts de pico a pico. Tá certo? É um valor baixo, mas existe uma ondulação. Agora, e se for meia onda? Será que esse valor vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente, gente, vai aumentar, porque eu não falei com vocês aqui, ó. Quanto menor for esse valor, né, maior, então assim, quando você utilizar um retificador de meia onda, você não vai utilizar 120 Hz. 120 Hz é para onda completa, você vai utilizar 60 Hz. Então, utilizando 60 Hz, qual é o valor que fica? Lembrando que é 10 mA e a capacitância continua igual, só vai mudar a frequência. Qual é o valor que fica? Observe o que aconteceu, praticamente, né? Dobrou o valor aqui, ó. Então, o valor da minha ondulação aumentou com a retificação de meia onda. Mas isso é óbvio. Por que é óbvio, professor? Se a gente for analisar aqui, ó, observe a vacância que vai ter aqui no retificador de meia onda e aqui de onda completa, o espaço é menor para o capacitor aqui trabalhar. Aqui o mesmo capacitor ele tem um espaço maior, então ele vai descarregar mais. Aqui vai descarregar menos. Por isso que o V de onda no capacitor com onda completa é menor. Obviamente é menor do que de meia onda. Ok? É isso aí, gente. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer exercícios para fixar tudo isso que a gente viu, tá? Então, até a próxima aula.
E assim, a gente vai se adaptando aos poucos aqui, aos poucos, né? Eu espero trabalhar de tal forma que para a aula ficar melhor a cada dia, porque assim, essa aula online é tudo novo, né, para mim. Então assim, cada dia que passa, a gente vai trabalhando para a aula ficar melhor, tá? Utilizando a tecnologia adequada, tá bom? Até a próxima aula. É isso aí.